né? Consigo. Tá ok. Então tá ótimo. Bom, então acho que a gente pode dar início ao nosso ciclo de colóquios, né? Então hoje a gente tem a Tereza Paiva, professora lá do FRJ, né? Professora pesquisadora na área de matéria condensada, que está vindo aqui falar um pouco para a gente sobre esse projeto super bacana que ela tem, que é o Tem Menina no Circuito, que é um projeto professores do Instituto de Física da FRJ, que tem por objetivo incentivar meninas a gostar de ciência e tecnologia, né? E com foco também em meninas do ensino médio, desde o ensino médio. Então, ela vai falar um pouco mais sobre esse projeto super bacana aqui para a gente. Então, antes de começar o colóquio, eu queria só passar alguns avisos que a gente coloca em todos os colóquios, né? Que para todo mundo, se possível, desligar a câmera para deixar a conexão um pouco mais estável para todo mundo, assim como o microfone também. E qualquer pergunta que quiser ser feita durante o seminário, escrevam no chat que ao final do seminário a gente começa a conversar com a Tereza de novo e a gente passa todas as perguntas e vai vendo uma a uma elas. E só um último aviso também, que para alunos que desejam solicitar um certificado de participação aqui no colóquio, pode colocar no chat também uma mensagem com solicito certificado, seu nome, matrícula, instituição e o e-mail em questão. Bom, então novamente um prazer ter a Tereza aqui. Agradeço pela participação e aceitar dar esse colóquio aqui para a gente e eu passo então a palavra para você. Então, obrigada, Fernando, Daniel, Rodrigo, que organizam o colóquio, me convidaram. Como o Fernando disse, eu sou da área de matéria condensada, fui aluna da UF, né? E, em geral, eu, quando vou dar colóquio, falo de física, mas eu gosto muito de falar do Tem Menina no Circuito, então fiquei feliz de vir aqui falar para vocês sobre isso. E apesar do Fernando ter dito para fazer as perguntas no final, eu acho que esse é um tema, assim, bem informal, então quem quiser me interromper e perguntar, eu já subverti a ordem aqui. Sem problemas, Tereza. E fico feliz de ter perguntas, né? Então, antes de falar propriamente do Tem Menina no Circuito, né, eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa, né? Essa é uma foto em uma conferência recente que eu fui, né? Ontem eu mostrei essa foto na hora de fazer o teste, o Daniel se achou aqui, então, né, várias pessoas conhecidas de vocês. E quem olha essa foto pode não se dar conta ou achar que não tem nada muito estranho ou muito errado nela, mas fazendo assim, acho que chama um pouco mais de atenção, né? Eu botei aqui uma bolinha nas mulheres da foto. Somos muito poucas, né? Então, eu achei que era interessante a gente tentar quantificar quão poucas, e eu fiz isso lá na UFRJ, porque eu tenho mais facilidade a encontrar os dados, né? Então, tem aqui os números do bacharelado, da física médica, licenciatura, mestrado, doutorado e professores. É interessante notar que na física médica a gente tem quase 50%, né, dos participantes sendo mulheres, então mulher é essa barra mais roxinha e homens verde, enquanto que nos outros, né, vai caindo, no bacharelado começa bem, né, bem não, 30%, mas quando chega lá nas professoras, chega em 20%, é um número bem reduzido, né, idealmente a gente teria metade. Esses dados aqui da licenciatura, a Gabriela Galdino, que acabou o TCC no fim do ano, eu ainda vou falar um pouco mais dela, ela conseguiu de todos os anos da licenciatura da UFRJ, desde que a licenciatura começou, né? E aqui em cinza, mulheres, e em azul, os homens. E a gente vê também que entre os ingressantes, né, fora alguma flutuação logo no começo, que também é uma estatística de pequenos números, eram poucos ingressantes na década de 70, a gente vê que não chega a 30%, e quando a gente vai aqui para os concluintes, ainda fica mais reduzido, né, o número de mulheres e homens. Então, eu resolvi me divertir, entrar na página de várias instituições e olhar, né, as fotos e nomes de homens e mulheres para a gente ter uma
uma ideia, né, de como somos distribuídos entre os docentes dos mais diversos institutos de física aqui nas regiões sul e sudeste, né? A UF até que está bem na foto, né? Eu botei essa barrinha aqui em 20%, então a UF, a UFO e a USP batem os 20%, né? E o resto fica um pouco para trás. E se a gente vai para o Nordeste, então pode ser bem ruim, né? A gente tem de novo uma estatística de pequenos números aqui na Unir, que tem só 10 docentes, né? Mas, por exemplo, ser mulher na Federal do Ceará deve ser bem difícil, porque é uma só no meio de 35 homens. Então, eu gosto de dividir essa questão, né, de por que somos tão poucas em duas questões distintas. A primeira é por que menos meninas procuram as ciências exatas, e a segunda parte é por que é mais difícil para as mulheres progredir na carreira em exatas. Existem várias pessoas se dedicando a responder a segunda parte, né, da pergunta, mas eu prefiro, em geral, tentar atacar a primeira parte. E essa é uma pesquisa no Google que a Tatiana Rapoport fez há um tempo atrás. Ela colocou brinquedos em meninas, e se vocês notarem, tem uma predominância enorme do cor-de-rosa aqui, e brinquedos com um tema, em geral, cuidar da casa, né? Forno de micro-ondas, panelinha, forninho, cama, né? Enquanto se você procura brinquedos meninos, além de ser bem mais colorido, tem mais brinquedo de aventura, de jogos que pedem pelo pensamento, né? De atividades. E esse tipo de separação, a minha impressão, né, eu não fiz um estudo sistemático disso, mas é que piorou com o tempo, né? Se você olha os brinquedos dos anos 70, pelo menos tinham outras cores ali, né? Tinha carrinho azul, agora é tudo cor-de-rosa, né? Então, de um modo geral, parece que piorou, e tem uma questão da influência do mercado nisso. Há não muito tempo atrás, o Kinder Ovo, né, era um Kinder Ovo, e agora, para tentar vender mais, tem o Kinder Ovo para meninas e o Kinder Ovo para meninos, separado, né? Então, para quem tem um casal de filhos, tem que comprar dos dois separados. E essas figuras vêm apontar para a pergunta: como nós criamos as nossas meninas? Hoje em dia, mais do que quando eu era criança, né, tem mais filme de aventura com protagonista mulher, né? Então, aqui tem a Viúva Negra, a Gamora, a Rey, né? Então, o protagonismo em filme de ação começa a aparecer para as meninas, mas na hora de vender, fazer o merchandising dos filmes, não vem a protagonista, né? Então, até o Mark Ruffalo, que fez o Hulk nesses filmes, ele reclamou que ele queria, né, a figurinha de ação da Black Widow para a filha e para as sobrinhas. Então, vem um pouco, mas vem pela metade, né? Não vem faltando ainda, as protagonistas mulheres. E essa questão do estereótipo, se você pergunta, talvez não entre nós, mas pergunta entre os não físicos, pede para pensar em um físico, muito provavelmente a imagem que vem é essa, ou quando muito essa aqui. Dificilmente vem alguém pensando numa mulher física. Então, quando a gente se pergunta por que tão poucas meninas vêm para as áreas exatas, tem várias questões juntas, né? Uma é o ambiente, a forma como a gente educa as nossas meninas, a falta de modelo mulher na ciência, e também os ambientes estereótipos que persistem na universidade e no nosso ambiente de trabalho. Então, incomodada, né, muito por isso, em 2014 surgiu esse edital, no final de 2013, esse edital do CNPq, e eu acho que esse edital foi meio a fagulha que faltava para a gente se unir e fazer alguma coisa nesse sentido, né? Então, esse edital era Meninas e Jovens Fazendo Ciências Exatas, Engenharia e Computação, e nessa primeira chamada do edital, eles tinham uma lista fechada de escolas,
e você tinha que fazer o projeto em uma dessas escolas, e a entrada que a gente conseguiu foi o Colégio Alfredo Neves, que fica em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, porque nesse colégio, um dos professores, o professor de física, fazia mestrado em ensino na UFRJ, e foi assim que a gente foi parar lá. Né? Então, nós três, eu, a Elise e a Tatiana, resolvemos nos juntar e submeter uma proposta para esse projeto, e esse armário que está aí atrás foi a primeira compra que a gente fez com dinheiro de projeto, foi um armário para guardar as nossas tralhas, que são muitas. Então, o objetivo desse projeto é engajar as meninas, né, do ensino fundamental e médio, principalmente, a gostar de ciências exatas e, possivelmente, buscar uma carreira nessa área. E a gente se perguntou um pouco, né, o que acontece, além de todos os estereótipos, porque essa dificuldade, quando você chega para um aluno e para uma menina, mais ainda, do ensino médio, e pergunta o que você acha da física, né, em geral, a resposta é que é muito difícil. Muita conta, muita matemática, enquanto quando eu penso no que eu faço no meu dia a dia, eu acho extremamente prazeroso. Se não fosse, eu não faria, né? Eu não sou masoquista. E eu acho que é uma tarefa que envolve muita criatividade. Então, como que a gente pode apresentar para essas meninas do ensino médio esse lado criativo e lúdico da física? Como fazer com que elas gostem disso? Então, nada do que a gente faz a gente inventou do zero, a gente se inspira muito no que é feito no mundo, e a Tatiana fez essa proposta, vamos fazer coisa que pisca, que brilha, e circuitos, e a gente se inspirou muito no trabalho da Leah Buckley. Ela estava no MIT na época, ela já saiu de lá, que fez esse LilyPad. O LilyPad é um Arduino feito para tecido, né, e tecidos com materiais pouco usuais, né? Então, eu vou mostrar um pouco para vocês daqui a pouco. E a gente está em atividade desde 2014, a gente teve financiamento em 2016 nesse edital Elas nas Exatas, e de 2017 em diante a gente tem tido um financiamento meio pingado, a gente tem bolsas de monitoria da UFRJ, e o projeto funciona, basicamente, a gente faz oficinas semanais nas escolas, e quando a gente tem dinheiro ou, né, consegue alguém que traga, a gente organiza visitas das meninas ao UFRJ e leva coisas para a escola. Eu vou mostrar um tanto do que a gente faz. Em 2018, além de atuar no Colégio Alfredo Neves, que fica em Nova Iguaçu, a gente também entrou no CIEP Brasil-Turquia, que fica em Caxias, em Gramacho. Então, quando a gente entrou nas escolas, a minha expectativa era totalmente ingênua, né, de achar que não, os meninos gostam de exatas e as meninas gostam de ciências humanas e biológicas, e os pais vão me achar o máximo que eu estou indo na escola propor uma atividade para essas meninas. E quando a gente chegou lá, a gente se deparou com um ensino médio fundamentalmente terminal, né? As meninas e os meninos saem dessas escolas e, em geral, vão trabalhar, não vão para a universidade, e os pais com outras prioridades completamente diferentes. Então, fora do horário de aula, eu quero que meu filho trabalhe no McDonald's, que a menina faça unha no salão, eu não quero que ela fique mais na escola, né, fazendo um não sei o que de física, né? E a gente se deu conta de uma maneira muito surreal e inesperada que o que a gente faz também pode ser classificado de inclusão social pela ciência. E se você me perguntasse há anos atrás se eu faria isso, eu diria que nunca passou pela minha cabeça. Mas a gente faz isso, né? Então, só chamando um pouco a atenção, né? Vocês estão aí em Niterói ou no Rio, e eu acho que todo mundo conhece, né, de nome Nova Iguaçu e Caxias. A escola em Caxias fica no Jardim Gramacho, é uma região de bem baixa renda, em Nova Iguaçu, em Comari, né? Então, são regiões que têm o IDH mais para baixo, né? E mais importante mais relevante do que ter o IDH baixo, né, é a baixa escolarização dos pais, né? Isso é bastante determinante na busca das meninas pelo ensino superior.
ou na não busca, né, das meninas e meninos dessa região pelo ensino superior. Então, como é que funciona, né, o Tem Menina no Circuito? A gente monta oficinas semanais nas escolas só para as meninas, e isso, às vezes, a gente tem uma reclamação dos pais ou, né, dos meninos que também queriam participar, mas a gente sabe que é bem importante ter um espaço só para as meninas, onde elas se sintam confiantes em expor as suas dúvidas e as suas dificuldades sem tomar uma zoada dos meninos. Isso acontece muito, né, essa coisa de zoação. Então, é um espaço que elas se sentem seguras. Aqui, né, esse cartaz aqui foi uma feira de ciência que elas foram na UFRJ, a Elisa ajudou elas a montar esse pôster aqui. Tem um monte de LED aceso, aqui atrás tinha umas perguntas, quando acendia, piscava. Elas gostaram bastante de montar isso. A gente faz circuitos em papel, então aqui tem, né, o avesso do circuito, uma fita condutora, LED, bateria, e aqui, né, do outro lado a criatividade. Então a gente viu também que juntar a física com artesanato, né, e essa coisa lúdica e que dá vazão à criatividade é importante para atrair as meninas e fazer com que elas gostem de participar das atividades. A gente também faz muito circuito em massinha, o que é bem divertido de fazer. Aqui a gente faz uns testes, a gente teve monitoras que desenvolveram receita de massinha condutora e massinha isolante. Em geral, a gente usa essa massinha aqui do potinho mesmo, ela é condutora. A gente faz oficinas de circuito em tecido também, e aí é um pouco mais trabalhoso, porque demora para costurar, e se não tiver bem costurado, não faz contato, mas também é bem divertido. Elas gostam de levar para casa o que fizeram. A gente faz oficinas de Arduino, mas aí já é uma coisa que a gente tem que dosar bastante, porque quando a gente faz muita coisa com Arduino seguido, poucas conseguem acompanhar e algumas acabam dispersando e parando de ir. Então a gente faz uma coisinha, volta, faz uma coisinha, volta. E nas escolas, eventualmente, não toda semana, mas com alguma frequência, a gente faz algumas outras atividades que são para todos os alunos. Então, tentando incluir a escola toda. Isso foi logo no início do projeto. Essa aqui é a Patrícia Ressabe. Ela é professora do IBQM, Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ, e ela foi no Alfredo Neves dar uma palestra sobre a Aedes aegypti. Era uma época que estava tendo um surto de dengue, e como ela disse lá, ela é especialista em cuspe de mosquito. Então, assim, ela sabe falar com os meninos do ensino médio. A UFRJ tem um time de robótica, que é o Minerva Bot, e eu levei um menino e uma menina da equipe, e eles levaram vários robôs e os troféus que eles ganharam nas diversas competições que eles patrocinaram. E foi, assim, um dia de êxtase para os alunos, porque o pessoal do time deixou eles pilotarem alguns robôs, então foi bem divertido. Essa aqui é a Radia Perlman, ela é professora do MIT na área de informática, ela fez protocolos de IP, mas ela veio ao Brasil e o consulado americano patrocinou a ida dela ao UFRJ, patrocinou ônibus, lanchinho. Então ela com as meninas do projeto e um menino que foi também ao evento e entrou aqui na foto. E quando a gente tem uma coisa mais sofisticada, a gente, em geral, traz para o UFRJ, né? A gente leva muito o pessoal ao LADIF, né? O LADIF é o Laboratório Didático do Instituto de Física. A Elis gosta de mostrar o supercondutor para eles, é bem divertido, e brincar com nitrogênio também é bem divertido. Aqui, uma foto de uma oficina de tecido. Aqui é uma foto no LACAN, Laboratório de Colisões. A gente leva os alunos aos laboratórios de pesquisa, é bem bacana, eles gostam. E a gente tenta pegar, no Lacan tem vários professores homens, mas aqui está de costas a Camila, a gente tenta sempre pegar uma mulher para mostrar o laboratório, para mostrar, né, mulheres fazendo física. E aqui é o avesso daquele painel que apareceu antes da Elis com as meninas, então a gente fez questão de botar aqui a laranjinha soldando e o Ramon costurando, bem para reverter, né, essa expectativa dos papéis estanques da mulher costura e o homem solda.
E a gente postou essa foto do Ramon costurando no Facebook e no Instagram e bombou. Eu acho que ele ganhou um monte de fã fazendo costura, né? Essa linha aqui é uma linha condutora. E foi bem engraçada a repercussão das duas fotos. Quando a gente teve financiamento, a gente fez diversas visitas a diferentes lugares. Então, isso aqui é um laboratório do design da PUC. A gente levou um grupo de meninas lá. Isso aqui é na Fiocruz. Uma das professoras do Alfredo Neves que mais apoia o projeto, ela não é de física, ela é de biologia. E teve essa semana da genômica no ensino médio, ela perguntou se a gente não podia apoiar, e na época a gente tinha dinheiro e apoiou, então mandou aqui um monte de menina da escola e alguns meninos também. Em geral, quando a gente aluga um ônibus, coloca todas as meninas e o espaço que sobra, a gente deixa a escola escolher os alunos que se comportaram melhor, tiveram notas melhores para completar o ônibus, e isso é bem efetivo, acaba incentivando, né, os alunos a irem melhor nas matérias. Isso aqui foi uma ida que a gente fez ao observatório, ao MASH, ao Museu de Astronomia, uma visita guiada, e depois em pergunta, passando um questionário entre as meninas, a gente se deu conta que a maioria, ou acho que nenhuma, tinha ido a um museu de ciência antes desse evento. Então, não é usual entre as famílias fazer esse tipo de programa, mesmo o MAST sendo de graça, né? As pessoas não vão a esse tipo, as famílias não levam os filhos a esse tipo de ambiente. Uma coisa que foi bem importante para a motivação das meninas foi a participação na jornada de iniciação científica. Já em 2014, a gente inscreveu o primeiro grupo, né? As meninas ficaram super felizes de apresentar junto dos alunos de graduação e para os professores da UFRJ, e elas chegaram, né? Lá, na época, tinha uma classificação, então ficaram em segundo lugar em toda a física, e aqui em 2017 elas participaram de novo, outro grupo de meninas, e aí ficaram em primeiro lugar na sessão. E isso é muito motivador para elas. Elas voltam para a escola e apresentam depois na escola o que elas apresentaram na jornada. É bem bacana. A gente começou a ficar conhecido, a gente tem uma página no Facebook e começaram a surgir convites para participar de eventos. E esse evento eu nunca tinha ouvido falar, é o Fab Learn, é uma conferência de ensino e movimento maker, que acontece no mundo todo, e aconteceu em São Paulo, em 2016, e calhou de ser uma semana que estava super complicada, e eu não podia ir, a Elis não podia ir, a Tatiana também não, e a gente tomou essa decisão meio maluca, mas que deu super certo, de mandar as meninas. Então, a gente tinha essas 3 meninas aqui, a Gabi, a Jennifer e a Esther, elas tinham acabado de sair do ensino médio. A Gabi embarcou no avião no dia que ela fez 18 anos de idade, então, né, bem novinhas, nunca tinham andado de avião e foram para São Paulo, e aqui participaram, né, dá para ver as 3 no palco, fizeram oficina como monitoras para uma galera. Esse cara aqui, ele é cego, ele é técnico em eletrônica, e ele não estava conseguindo fazer os circuitos desde que teve problema de visão, mas lá, como a fita condutora ela é bem tátil, ela é grossinha, ele conseguiu montar e customizou o crachá dele, foi bem bacana, foi bem inclusivo esse evento, e elas adoraram, deram entrevista, ficaram realmente pinto no lixo com a participação nesse evento. A gente também mandou monitoras aqui, a Gabriela Galdino de novo, e nesse outro aqui não aparece, mas foi a Manu, que foi participar dessa Geek Up, um evento, né, de movimento geek, foi em Cascavel, e um professor dessa escola em particular estava lá e aprendeu a montar circuitos e montou com os alunos dele na escola depois. Então, algumas das oficinas que a gente monta são bem fáceis de replicar, né, e são factíveis por crianças bem menores. Mas, voltando, né, o nosso maior orgulho são
as meninas que participaram e ainda participam com a gente, né? A Gabriela Galdino, que é essa que aparece em várias fotos, ela começou no Tem Menina como aluna no ensino médio, em 2014, ela entrou na UFRJ em 2016 na licenciatura, e no final do ano passado ela se formou. E o TCC dela foi sobre o Tem Menina no Circuito, e ela fez um levantamento das meninas, onde elas estão, passou um questionário, e além da Gabriela, que fez licenciatura em Física, a gente tem a Esther Neves, que está em Volta Redonda, tem várias, né, fazendo biologia, tanto bacharelado quanto biotecnologia, e nas mais diversas áreas, né, letras, artes cênicas, relações internacionais. Então, inicialmente, a nossa proposta era trazer as meninas para as ciências exatas, né, mas isso é uma coisa preferencialmente, dado o histórico da escola, né, e o meio em que elas vivem e a falta de incentivo para ir para o ensino superior, qualquer menina que entre na UFRJ, ou na UF, ou na Rural, né, ou no ensino superior qualquer, a gente comemora muito e a gente tenta manter contato e saber onde elas estão e o que elas estão fazendo. Em 2019, a gente abriu uma filial mineira do Tem Menina no Circuito. Então, em Uberlândia, está aqui uma foto da Liliana com as meninas dela. Além de ter em Uberlândia, também tem a Federal de Uberlândia, tem um campus avançado em Monte Carmelo, e a gente tem lá a Sorandra, que é mais da área de ensino, ao contrário das outras todas, nós que somos mais vinculadas à pesquisa. E tem aqui, né, atividades que são feitas lá. E o batismo de fogo da Liliana foi em Paraty. A gente passou uma semana, ano passado, durante a Escola de Informação Quântica em Paraty, e em vez de participar da escola, a gente participou desse evento paralelo de divulgação científica para a população de Paraty. Esse aqui é o SEMBRA, é uma das escolas que fica no centro de Paraty. A gente ficou baseado lá e recebeu algumas escolas lá no SEMBRA, mas a gente foi a outras escolas. Essa aqui eu acho que é uma foto tirada na Escola Comunitária Cirandas, que tem uma forma de atender os alunos completamente diferentes, alunos misturados em séries diferentes. Foi bem interessante ver o funcionamento da escola. Eu perturbei a Liliana até ela quase surtar, que eu queria fazer uma coisa na praça, no meio da rua. Então, aqui está né, as nossas tendas com mesinha e cadeira no meio da praça, e só quando a gente vai para o meio da rua mesmo é que a gente consegue, né, um evento como esse, uma foto como essa. Eu não sei se dá para ver aqui a Elis com esses meninos, né? Eles são índios, Tupi-Guarani. Eu acho que só a menina falava português, então ela traduzia para os irmãos o que estava acontecendo, e eles ficaram lá com a Elis montando o circuito de massinha. A gente levou um tempo para entender o que eles estavam falando. Eles estavam fazendo uma cobrinha e ficavam falando boi é cobra, né? Depois eu me lembrei de boitatá. Então, quando, né, que numa escola fechada a gente ia conseguir ter contato com esse tipo de público. E então, durante essa semana, a gente visitou a escola atendendo 50 alunos, mais 50, 200 crianças em uma manhã, e a gente tenta ser o mais inclusivo possível. A ideia, né, a regra que a Elis inventou é nenhuma criança pode sair chorando. Então, quando o que eles estão montando não funciona, uma de nós vai lá e conserta. E é bem bacana esses eventos com crianças de diversas idades e diversas proveniências, assim, sempre tem uma criança fora da curva, né? Então, a gente faz esse atendimento de amplo espectro e a gente sempre fica uma de nós, né, na sobra para atender os casos particulares, e os casos particulares vão desde uma criança com síndrome de Down ou autista, como a gente viu em algumas das escolas em que a gente foi,
como um dos meninos da escola Cirandas, que 15 dias antes da gente chegar, já tinha uma lista de perguntas feitas para fazer para a gente, e a Liliana ficou por conta dele, e ele perguntou tudo, dos elétrons, chegou aos elétrons de caroço, aos elétrons de condução, ele ficou horas com a Liliana, perguntando tudo de tudo. Então, eu acho que é uma oportunidade, né, tanto para as crianças que não teriam contato com a ciência e não buscariam isso sozinhas, quanto para as crianças que querem muito, mas não tem para quem perguntar. Ano passado a gente fez 5 anos de atividade, a gente fez esse evento na Casa da Ciência na UFRJ, a gente volta e meia faz eventos lá, e a gente tentou, né, essa foto aqui tem algumas professoras do Instituto de Física, a Andréia Latigea estava viajando na época, mas eu chamei bem ela para ir lá e participar. A gente fez essa roda de conversa aqui, converse com uma física, para as pessoas fazerem perguntas, e né, não tinha muita gente aqui na hora da foto, mas para perguntar o que quisesse e falar de ciência um pouco. E foi um evento bem bacana. E, assim, como a gente viu que essas oficinas do Tem Menina no Circuito funcionam bem para crianças menores, a gente, em 2015, lançou o irmão mais novo do Tem Menina no Circuito, que foi o Tem Criança no Circuito. A FAPERJ abriu um edital de divulgação científica e a gente se inscreveu nesse edital e conseguiu uma verba. E o que a gente faz, né, no fundo, bem parecido com o que a gente faz no Tem Menina, né, mas no Tem Menina a gente vai sempre nas mesmas escolas, e no Tem Criança a gente tem uma ação mais pontual e a gente vai onde chamam, né, então museus, escolas, praça pública, e a gente faz oficina de papel, de circuito em papel, de circuito em massinha, de mecânica em papelão, várias coisas diferentes. E a gente vai bastante à Casa da Ciência da UFRJ, no fundo é a nossa casa. A gente também vai no Espaço Ciência Viva, que fica na Tijuca, fazer atividades lá. Eles têm todo mês tem atividade, tinham antes da pandemia. A gente já foi ao Museu da Manhã, já foi a eventos organizados pela ADUFERJ ou pela SBPC em praça pública, vai à escola pública, recebe escola pública na UFRJ, e a gente não faz muito uma contagem, eu acho até que a gente deveria tentar um pouco mais saber quantas crianças a gente atende, mas a gente deu um chute aqui, 3.000, não sei se muito por baixo, muito por cima, passei aqui. Então, a gente criou esse outro nome do Tem Criança no Circuito, mas é tudo meio misturado, né? A gente tem voluntários na UFRJ que vão tanto a espaços públicos quanto à escola. As meninas da escola vão à UFRJ e interagem aqui com as nossas monitoras e os nossos voluntários. Então, apesar de ter nome separado, essa separação foi um tanto porque a gente submeteu para financiamentos diferentes, mas é tudo um pouco misturado, né? E a gente tende a chamar de Tem Criança no Circuito quando a gente atende crianças menores, e aí, a partir de 5 anos, a gente já consegue fazer algum tipo de atividade. Então, aqui tem, isso aqui acho que foi na Casa da Ciência, a gente bota esse plástico no chão e monta o circuito com massinha. Então, está aqui a Tatiana com umas crianças. Isso aqui é uma foto de um circuito que uma criança montou, só para ter uma ideia. A gente usa essa bateria que compra em papelaria, a gente compra em grande quantidade, então compra essa mais baratinha, né? Esse plug aqui e um LED, e a massinha comercial. Então, dá para se divertir bastante, as crianças gostam muito. E é engraçado, nem só as crianças, em geral, a gente coloca essa coisa no chão para fazer massinha com as crianças, mas sempre aparece um marmanjo querendo brincar com a massinha também, né? E pode-se montar coisas mais complicadas. Então, dependendo da faixa etária e da compreensão, a gente pode começar a discutir
circuito em série, circuito em paralelo, e por que um LED acende mais e outro acende menos, e se colocar em série, se colocar em paralelo, e se ligar 1, se ligar 2, se ligar 10, quantos consegue ligar, né? Então, vai muito da faixa etária, quem a gente consegue, que tipo de atividade e a complexidade que a gente consegue fazer, né? Esse aqui foi um dia na praça, a gente, nesse dia da praça, também atendeu meninos de rua que estavam passando ali, então a gente atende realmente quem passar. Aqui foi um dia de férias no Museu do Amanhã, ficou lotado, foi bacana, mas bem cansativo. E aqui uma escola que a gente recebe na UFRJ, né? Então, esse aqui é um laboratório de física básica que não estava sendo ocupado no momento, e a turma que tinha ido ao Ladif visitar os experimentos, a gente trouxe para cá e estava montando, fazendo esse circuito em papel com eles. Então, na UFRJ, a gente começou com poucas voluntárias. Uma coisa que ajuda a gente é que agora os alunos precisam ter um percentual de horas, que eu acho que chega a 10% em atividades de extensão. Então, em 2018, a gente tinha poucos voluntários, hoje a gente tem mais de 40 voluntários, que a gente, obviamente, não tem como pagar essa galera toda, mas eles ganham horas de extensão para fazer coisas com a gente. A gente conseguiu esse espaço físico no Instituto de Física também, e aqui é o nosso espaço maker, aqui dá para ver no fundo a nossa impressora 3D, a gente imprime algumas coisas, acho que eu não cheguei a mostrar a foto dos blocos condutores que a Elis montou, é uma coisa que faz bastante sucesso com as crianças também. Aqui, né, as meninas, as nossas voluntárias do ano passado, no nosso espaço maker. Isso aqui foi no Museu do Amanhã, aqui num evento da SBPC, a Tatiana com a galera, com a camisa aqui da SBPC. E agora, nesse momento pandemia, a gente não consegue fazer atividade presencial com as meninas, a gente não vê as nossas meninas da escola desde o ano passado, então a gente teve essa ideia de lançar alguns vídeos. Então, a gente tem 2 séries, uma é essa Física em Casa, onde os nossos voluntários fazem algum experimento bem simples de fazer e gravam, e aí a gente coloca essa capinha, coloca no nosso canal de YouTube e no Facebook, Instagram, e tenta incentivar o pessoal a refazer esses experimentos. E esse papo de física, a gente começou a série com a Tatiana, esse segundo aqui é com a Suzana Lalit, que usou luz ultravioleta para desinfectar máscaras de Covid. Então, sempre uma física falando do seu trabalho de pesquisa, e é um vídeo curtinho, 2 minutos, né? Se for muito mais que isso, as meninas não têm muita paciência de assistir, em linguagem bem acessível. Então, essa é a forma que a gente encontrou de se comunicar com elas no momento. E é isso, acho que eu falei bastante rápido. Na verdade, em geral, quando eu falo sobre isso, eu sou bastante interrompida, mas aqui ficou todo mundo quietinho. Só fazendo uma propaganda aqui do nosso Facebook, Instagram, YouTube e o Twitter, que eu nunca posto nada, mas estamos nas redes. Está ótimo, Tereza. Muito obrigado pela apresentação, foi ótimo. Bom, agora acho que a gente teve bastante comentário aqui no chat. Talvez agora você pode parar de compartilhar um pouco seus slides. Parei, já saiu? E a câmera tá ligada, parece. Não sei. Liguei. Foi? Foi, está sim. Que agora acho que fica mais fácil para a gente ver nos comentários. Apesar de não ter sido feito pergunta formalmente durante o chat, durante a tua apresentação, foram feitas aqui no chat, e até algumas delas foram até discutidas e respondidas durante a tua apresentação. Bom, mas então a gente pode passar aqui nos comentários que foram feitos. Primeiro foi feito esse comentário pela Maria Tereza Tomás, que ela pergunta para você se você pensou fazer atividades com crianças a partir dos 6 anos,
com grupos de meninas e meninos mostrando que ambos aprendem? Então, a gente, na verdade, começou no ensino médio e viu que essas oficinas, especialmente de massinha e de papel, as crianças menores gostavam de fazer e conseguiam fazer, claro, né? E aí a quantidade de física que você discute não é igual se você pega uma menina do ensino médio e uma criança de 6 anos. O interesse é absolutamente o mesmo de meninos e meninas quando a gente testa na rua, e a compreensão também. E é bem, assim, curioso, sempre que a gente faz um evento desse, aparece uma criança que pergunta mais e que tem mais interesse, e volta e meia essa criança é uma menina, né? Então, e talvez por sempre ter eu, a Elis, a Tatiana, a Liliana, sempre tem muitas monitoras meninas, a gente tem monitores meninos também, mas como sempre tem, né, monitorais e professorais, elas se sentem muito à vontade de perguntar e discutir como é e como é que faz, né? Então, eu acho que o fato da gente estar lá, com certeza, é determinante para elas se sentirem à vontade de perguntar e participar, e acharem que se eu fiz, por que ela não, né? Sem dúvida. Ok, depois foi feito um comentário pelo professor Elis, que na verdade ela já tinha meio que respondido. Ela falou, temos um segundo projeto, tem criança no circuito, onde fazemos oficinas para crianças também. Depois o Daniel Tasca fez uma pergunta, ele comenta, a promoção do espaço exclusivo para meninas, como você colocou, é importante não apenas para incentivá-las na ciência, mas para criar um ambiente onde elas se sintam confortáveis para expor suas dúvidas e participar plenamente, sem medo de tomar uma zoada dos meninos, que acontece certamente. Por outro lado, a participação conjunta de meninas e meninos em um ambiente onde se promova a igualdade e respeito pode ter um papel importante na educação social da criança para justamente estimular o convívio e igualdade de gênero. Você poderia comentar sobre isso? Como acontece o convívio no projeto Tem Crianças no Circuito? Então, o convívio no Tem Criança, o Tem Criança é uma coisa pontual, né? Então, a gente vai, faz uma atividade, vê aquela criança ali, e depois não tem, exceto, assim, filhos de professor, né? Então, aparece lá as filhas do Murilo, da UFRJ, ou da Monique, que é professora do IEM. Então, essas crianças, filhos de alguém conhecido, a gente tem um retorno. Mas quando a gente... Então, como é que funciona? A gente monta ou no chão ou em mesas e coloca lá 10 crianças e misturado, menino e menina. E é curioso, nessa faixa etária de 6 a 10 anos, a gente não vê nenhum problema, não vê zoação. E a gente também está ali para coibir a zoação, né? Como que faz? Não, peraí, vamos fazer. Deu errado, rasgou. Então, nessa regra da Elis, ninguém pode chorar. Se rasgou, toma outra folha, toma outra fita condutora, vamos pegar outro LED, né? Então, a gente se preocupa muito desse contato com a ciência ser prazeroso. A criança tem que sair dali feliz que montou, feliz que fez, se divertiu, né? Quando é o circuito em papel, leva para casa o cartão, então monta o circuito de um lado e faz o desenho do outro. E aí, né, nos desenhos, o menino coloca mais o super-herói, a menina menos super-herói, mas às vezes também. Então, tem essas diferenças, né, de gênero no desenho que faz, mas o circuito é o mesmo. Ok. Depois o Rodrigo Ferreira Sobreiro fez um comentário, ele falou, muito legal o projeto, parabéns. Depois teve um comentário por Verde. Ele pergunta quais são as maiores barreiras que vocês encontraram ou encontram para realizar o projeto? Então, assim, essas coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Uma das principais barreiras foram os pais, né? Como eu coloquei lá no início, a primeira vez que assim que a gente começou o projeto, a gente conversou com o professor, com a diretora da escola e começou. E a gente viu que os pais não entendiam e não apoiavam. E tinha uma menina que, né, a Esther, quando ela aprontava em casa, a mãe, em vez de botar ela de castigo
vou tomar o seu celular, não vai, eu tenho menina hoje. Era o castigo, era não vai, eu tenho menina hoje. Caraca, como que a mãe faz esse castigo, né? Bota ela sem celular, mas deixa ela aí, eu tenho menina. E aí a gente viu que, assim, era importante dar cara a tapa. Então, a gente passou aí a reunião de pais, né? Caxias, sabadão, 8 da manhã, eu e Tatiana lá, ou eu e Elisa, a gente sempre vai em dupla, né? Para uma apoiar a outra nesse momento de encarar os pais. E se apresenta, porque, assim, na cabeça desses pais, quem são essas pessoas, né? Com quem que eu vou deixar minha filha? Então, tem essas preocupações que a gente não tinha se tocado, e num momento em que a gente tinha ainda verba do Fundo Social Elas, a gente marcou um piquenique no MAST, chamou as famílias e sentou numa rodinha. Meu nome é Tereza, aí levei minha filha, essa aqui é minha filha Gabriela, tipo, eu sou uma pessoa normal, que tem uma família, né? Todo mundo levou filho para realmente se apresentar aos pais e eles se sentirem mais confortáveis com a gente. Então, uma das principais dificuldades foi esse primeiro contato com os pais, e alguns pais que têm uma situação financeira difícil mesmo e que preferem a filha fazendo unha no salão e não ficando depois da hora para fazer circuito de massinha na escola, né? Então, essa é uma dificuldade. Depois o Rodrigo Ferreira fez um outro comentário, ele pergunta para você, como vocês estão fazendo durante a pandemia? Então, isso, assim, é uma angústia, né? Porque as meninas estão em casa o tempo todo, e até os nossos voluntários, eles estão em casa o tempo todo, e eles estão muito de saco cheio. Então, teve um fim de semana aí que a Elis fez uma sessão de Zoom e chamou todos os voluntários. Eles, pelo amor de Deus, o que a gente vai fazer? Arruma uma coisa para a gente fazer, né? E aí a gente começou esses vídeos com esses experimentos. São experimentos super simples, né? O de equilíbrio é equilibrar uma moeda com garfos num copo, então, né, onde está o centro de massa e fazer o equilíbrio, mas os voluntários estão curtindo fazer, e as meninas curtem assistir, né, e os vídeos das professoras também. Logo depois que eu postei o vídeo da Tatiana, a Tatiana contou de um trabalho que ela fez, super bacana, aliás, o trabalho, e uma das meninas postou no Facebook dela, quando eu crescer, eu quero ir para a UFRJ e ser pesquisadora. Então, assim, é super bonitinho você ver o efeito que tem, né, motivador. Mesmo um vídeo de 2 minutos feito pela Tatiana ou pela Suzana tem esse impacto. Sem dúvida. Depois, um comentário da Maria Tereza, desculpa, Maria Tereza, ela falou, por favor, retire minha pergunta, foi a pergunta que a gente fez lá no começo, que já respondeu. Desculpa, Maria Tereza. Depois teve um comentário do Vinícius Antônio Zagato, ele pergunta, Tereza, obrigado pelo colóquio. Gostaria de fazer 2 perguntas. Pelos dados do início do colóquio, parece haver um problema no número de mulheres que entram nos cursos de exatas. 1. Isto é uma particularidade do Brasil ou é um fenômeno global? E 2. Que tipo de ações podemos tomar para tentar reverter isso? Então, é um fenômeno global, é sabido disso, que no mundo todo é assim, menos mulheres procuram as exatas, e eu acho que tipo de ação é esse tipo de ação que a gente faz, é um trabalho muito de formiguinha, né? Assim, a Gabi Galdino é a nossa estrela, né? É uma menina que a gente conheceu no ensino médio e agora está no mestrado em ensino de física, e não estava entre as prioridades dela fazer física, simplesmente porque não tinha pensado que isso era uma carreira e que podia ser para ela, né? Então, quando a gente vai na escola, fica claro, primeiro, que isso é uma carreira, né? Tanto a de pesquisadora quanto a de professor, né? Seja no ensino fundamental ou no ensino superior, e que essa carreira, sim, é para as mulheres, porque a gente está ali dando a cara a tapa semanalmente, né? Não que no início a gente ia toda vez à escola, agora a gente não tem mais fôlego de fazer isso, né? Só gerenciar tudo isso toma muito tempo, então a gente manda as monitoras, mas a gente tem contato por Zap com as meninas, tem contato quando elas vão ao FRJ e quando a gente vai às escolas, que não é toda semana, mas a gente se faz presente, é importante.
A Raíssa Fernandes, depois ela manda um parabéns pelo belo projeto. Gabriela Barreto Lemos também manda parabéns pelo belo projeto. O Nuno, o professor Nuno também, parabéns. Depois o Marco Moricone, ele manda parabéns pelo projeto Tereza e Companhia. Gostaria de saber como tem sido o efeito na matrícula de meninas em áreas exatas. Então, ele deve ter perguntado, não sei se antes de eu mostrar aquela ali das nossas egressas. Pode ter sido, né? A gente tem 2 egressas na licenciatura, a Gabi que se formou e a Esther Neves. E a Esther estava até meio triste, um pouco insatisfeita, né? Eu espero que eu até preciso trocar uns zaps com ela e ver se ela ainda está por lá. Mas, assim, é difícil, né? Incentivar as meninas a buscar essa carreira na área de exatas. Então, a gente não espera que tenha, não, a gente vai chegar na escola e 90% das meninas vai querer fazer exatas. A gente sabe que não funciona assim, né? Mas se 2 ou 3 a cada ano toparem, eu já acho que é um lucro enorme. E essas 2 ou 3, isso, assim, não comentei durante o colóquio, tem um efeito muito maior, né? A Gabi Galdino, por exemplo, ela é a mais nova de 3 meninas. E nenhuma das irmãs tinha entrado para a universidade. Depois que ela entrou, ela veio me contar, minha irmã resolveu voltar a estudar. Ela me viu na UFRJ e ela sempre quis ir para a universidade e agora ela resolveu ir também. Então, assim, a irmã não foi fazer física, né? Nem nada de exatas, acho que a irmã foi fazer um curso de enfermagem, mas ela voltou a estudar, tendo um filho pequeno, porque ela viu a irmã mais nova entrar na UFRJ. Então, os efeitos desse projeto vão além das meninas atendidas, né? As famílias também são tocadas de alguma maneira. É uma coisa bem curiosa, né? A gente tem com a gente uma aluna de doutorado que faz doutorado em divulgação científica, a Gabriela Resnick, e ela, de vez em quando, ela vai às escolas para o doutorado dela passar questionários e fazer perguntas às meninas. E ela fez um grupo focal com umas meninas, e uma das meninas disse que o Tem Menina no Circuito melhorou o relacionamento dela com os pais, porque o pai não se interessava muito por ela e passou a perguntar o que ela faz quando ela começou a levar um circuito para casa. Então, que tinha sido importante para a vida pessoal dela, porque o pai tinha passado a achar bacana o que ela faz. Então, assim, nunca imaginei ouvir uma resposta dessa e fiquei super comovida, né, de ouvir um relato desses. Então, a gente não imagina das muitas formas, né, que as meninas são tocadas e que as famílias são afetadas, né, quando a gente começa a levar esse tipo de atividade para elas. Bacana. Teve depois um comentário pelo Verde, parabéns pelo projeto. Caroline Cunha Fernandes, projeto incrível, parabéns. Suzana Moss, parabéns, Tereza, adorei. Depois o professor Khaled, parabéns, muito nobre o que vocês fazem. Depois tem uma pergunta do Verde, você sente que existe mais interesse dos alunos em qual faixa etária? Então, isso é curioso, né? Quando a gente chega no ensino médio, a gente nota que já não gostei de física, né? Então, o que a gente faz é meio uma reversão da expectativa. Física já virou chato e já está difícil e já não gostei daquilo. E quando a gente faz essas oficinas com crianças menores, até uns 10 anos de idade, tudo é incrível, né? Então, você só incentiva, né? Você não está revertendo a expectativa. Enquanto que no ensino médio já está nesse momento, ai, que saco, né? E vamos fazer uma coisa que é mais legal, né? Então, tem bem uma diferença, sim, do ensino médio, de já achei chato, e a gente está o tempo todo revertendo a expectativa de que aquilo é chato. Depois teve Júlia Rocha de Santana, ela também manda um parabéns pelo projeto, adorei demais. Depois a professora Andréa Latigé, ela comentou que queria perguntar, Andréia, você está por aí? Aliás, a Andréia está me devendo quiser... vídeo, né, Andréia? Estou devendo vídeo, não esqueci não.
Tereza, okay. É legal que você está comentando aí, falando, acho super importante. Eu fico assim, eu achei uma coisa que você começou o colóquio pontuando, que é uma coisa que eu vejo, né? São dois trabalhos completamente diferentes. Né? Tem uma das meninas na ciência, que é todo um viés diferente, uma abordagem diferente, e a questão da mulher na ciência, onde se discute mais o preconceito, como é que a gente consegue chegar lá, e é uma coisa assim meio... o que a gente pode fazer para ser vista. E eu entendo que o trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho muito mais fundamental, muito mais de base, para tentar mudar o futuro, né? Para as mulheres não terem sofrer o efeito tesoura e outros efeitos que elas tanto ainda sentem, né? Então, eu queria pontuar duas coisas. Uma, você já comentou que isso é uma coisa que acontece no mundo inteiro, mas eu acho que na América Latina é menor esse efeito do que na Europa e Estados Unidos, não é? Eu acho que existe uma... Então, é por um motivo triste, né? Aqui na América Latina a gente ainda tem essa cultura da empregada, a babá, então isso facilita a vida das mulheres na ciência, com certeza. Então, eu acho que por conta disso, talvez, né, quando a gente olha os números das mulheres, as docentes na física, no Brasil a gente não está tão mal quanto nos Estados Unidos. Na verdade, não que a gente esteja bem, né? A gente vai estar bem quando estiver meio a meio, mas a gente está melhor do que em outros lugares do mundo por conta disso, eu acho, né? Esse era um ponto, e outro ponto é o seguinte: você achar que essa questão da menina não se manifestar como não se manifestava para a ciência, esse exemplo que você deu aí do pai conversando com a menina é incrível, né? Uma coisa assim de... Muito bacana, É uma coisa realmente para se aprofundar nisso daí. Mas você observa que se existe, com o fato das mulheres começarem a se mostrar mais e as meninas verem exemplos de mulheres dentro da física, da engenharia, da computação, que seja, você acha que está realmente havendo um aumento dessas meninas se interessarem pelas ciências exatas? Ou como é que você analisa isso daí? Está realmente havendo uma mudança de perfil ou não? Então, Andréia, essa é uma coisa interessante, assim, para essas meninas, quando a gente chega na escola, elas não têm muita noção do que é a minha vida ou a sua, que faz uma pesquisadora em física. E elas têm dificuldade de me enxergar como eu me vejo. Eu sou uma pesquisadora em física que nos momentos vagos ou não tão vagos assim, nos momentos que eu invento vagos, eu faço essa atividade com elas. Elas não têm noção do que é uma carreira de pesquisadora, e quando elas pensam numa pesquisadora, né, é difícil pensar em mim ou em você, ou em alguém que vá até elas, né? Então, essa noção de uma física pesquisadora, e isso como uma carreira, é uma coisa que é bem difícil da gente mostrar para elas. Elas veem a gente como uma extensão do professor de física da escola, né? E já é um passo enorme, porque é um professor de física que é mulher, né? Então, para a gente convencer essas meninas que o que a gente faz é pesquisa e que a gente tem um papel de destaque na academia, elas nem entendem o que é a academia. Então, é difícil para elas enxergar a gente nesse papel de protagonismo feminino dentro da ciência, né? Então, isso é uma dificuldade que a gente tem. E, assim, só um comentário curioso, né? Quando a gente teve o financiamento do Elas nas Exatas, eram 3 instituições juntas. Uma era a Fundação Carlos Chagas, que não é a FAPERJ, é um instituto de pesquisa sobre educação, que é um offspring da USP. E veio uma das pesquisadoras especialista em educação para o UFRJ para conversar comigo, com a Tatiana e com a Elis. E assim, a mulher é de educação, questão de gênero na educação. Aí a gente leva ela lá para o Ladif para conversar, e ela assim, mas quando vocês fazem essas palestras nas escolas, por que você não leva assim uma pesquisadora para conversar com as meninas e para elas verem uma pesquisadora? Eu falei, não, porque eu vou lá, a Tatiana vai lá, a Elis vai, não, mas uma pesquisadora. Eu falei, não, a Tatiana, a Elis, assim, a gente tem que falar muitas vezes. Aí eu falei para ela, você conhece o currículo Lattes? Ela, claro. Eu falei, você já olhou o meu, da Tatiana, o da Elis?
Não, eu falei, então dá uma olhada. Assim, nem ela vê a gente como alguém que faz isso, porque é tão raro, né, alguém com esse perfil ir numa escola do ensino médio, que nem a pesquisadora da Fundação Carlos Chagas conseguia enxergar a gente com esse filtro, né? Então é difícil. Se já é difícil para ela, imagina para as meninas da escola. A gente podia ficar conversando aqui um tempão, mas deixa as pessoas aí. Obrigado, André. Ok, então dando continuidade nos comentários aqui do chat, tem agora alguns comentários pelo Jorge Simões. Ele comenta e faz uma pergunta. Entre os objetivos apontados no início do projeto, você citou atrair meninas para a carreira na física. Você mostrou 2 meninas que escolheram a carreira. Como você avalia o sucesso do projeto com relação ao objetivo apontado? Então, é duro, né, Jorge? A gente gostaria de dizer que a gente tem 20 meninas fazendo física, mas não é a nossa realidade, né? A nossa primeira turma do Tem Menina no Circuito, a gente tinha 5 meninas, então de 5, uma foi para física, né? Então, na segunda a gente já tinha 20, de novo a gente só teve uma vindo para física, mas eu acho que para além de trazer as meninas para a física, né, fazer com que essas meninas tenham um novo olhar sobre a ciência, sobre o ensino universitário, que isso é uma coisa que eu não previ que eu teria que fazer, né? Para mim, claro, acabou o ensino médio, quer ir para a universidade, mas não é claro, não nesse público, né? Uma das meninas da primeira turma, que até foi uma das que foi lá para o Fab Learn, quando eu chamei as meninas para irem para São Paulo, eu liguei para todas as mães para pedir autorização, porque não é o tipo de coisa, né? Eu não estou levando de Nova Iguaçu para o Rio. E eu nunca tinha conversado com as mães, e quando eu conversei com essa mãe, eu chorei de me debulhar no telefone da minha filha, ficava, você está passando mal? Você quer um copo d'água? Porque a mãe veio me dizer assim, a gente é de uma família muito pobre, não tem internet em casa, às vezes a gente não tem luz porque não tem dinheiro para pagar a conta de luz, e a Esther está indo para a UFRJ para fazer letras, e eu nunca imaginei que eu ia ter uma filha na universidade. Então, assim, uma coisa é eu chegar, né, a Santo Agostinho, São Bento, Ciate, né, nesse tipo de colégio, e motivar alguém para fazer física. E outra coisa bem diferente é você ir lá para Jardim Gramacho, Comari, né, e trazer alguém para a universidade. Então, apesar da nossa expectativa inicial, vamos trazer 50 meninas para física, né? A realidade bateu na nossa porta e me deu um tapa na cara, né? O mundo é outro. Então, eu acho que, dado o mundo que a gente vive, o sucesso é o que a gente pode ter, né? O Jorge faz outro comentário, outra pergunta aqui também. Ele pergunta, você acha que consegue mobilizar outras professoras do Instituto de Física da FRJ para compor a equipe do projeto? Como estão agora sem a Tatiana? E ele também comenta mais que tal ajudar a criar uma sucursal na UF, inclusive para nos ajudar a criar espaços extensionistas para os nossos alunos. Então, a Tatiana em Portugal é um problema para a gente, né? A gente tem muita coisa para fazer, gerenciar isso dá muito trabalho, né? E a gente sempre tinha esse esquema de pelo menos 2. Então, 2 iam e uma ficava de folga, agora é 2 o tempo todo, né? Dá realmente muito trabalho. A gente tentou incentivar várias pessoas do Instituto de Física, da UFRJ, a participar com a gente, né? Ano passado, nesse evento de 5 anos do Tem Menina, a gente distribuiu camiseta do Tem Menina para todas as professoras, tipo, fica aí com a gente, mas na hora do vamos ver é mais difícil, né? Tem algumas que a gente cantou um pouco mais, mas ninguém, assim, precisa de muito comprometimento, né? Então, eu fui atrás da Érica Policarpo e da Carla Bonifaz. A Carla, assim, quando a gente vai fazer um evento ou outro, ela vem com a gente, mas a gente precisa realmente de alguém que vá sempre. E isso, assim, é difícil arrumar alguém que se comprometa, porque consome muito tempo mesmo. E quanto a criar uma sucursal na UF, estou topando, né? A gente criou em Uberlândia, então o que precisa é alguém disposto a tocar, né? Como a gente, em Uberlândia, a Liliana entrou com a gente, né? E assim, esse batismo de fogo dela em Paraty, eu acho que ela deve ter até ficado com medo da gente, porque a gente carregou caixa, carregou mesa, então
trabalhar com a gente é carregar peso, sair roxa, né? Batendo as mesas nas pernas, dá trabalho, assim, dá muito trabalho, mas a gente se diverte bastante fazendo essa coisa com as crianças, e muito honestamente, quando a gente tem uma aluna como a Gabi, né, que saiu lá de Nova Iguaçu e entrou para a UFRJ e agora se formou e está entrando no mestrado, em termos de satisfação pessoal, eu acho que não tem comparação assim, publiquei um artigo, maneiro, legal, mas, pô, você mudou a vida de uma pessoa, a satisfação pessoal não tem comparação, né? Bom, depois um comentário pelo Rodrigo, ele fala, obrigado por ter respondido a questão que ele fez anteriormente. Depois Ana Maria Nóbrega Chame, muito bom trabalho de vocês, parabéns. O Jürgen, parabéns pelo belo trabalho. O Vinícius Agato de novo, agradece, obrigado. O Antônio Zalachetti, lindo trabalho, Tereza, parabéns a todos os participantes do projeto. Marco Moricone, legal, obrigado também por ter respondido a questão que ele fez anteriormente. O Daniel Jonathan, ele faz um comentário, parabéns, Tereza, pelo trabalho de guerreira. Qualquer iniciativa de divulgação científica granularizada como essa é extremamente bem-vinda e necessária. Depois a gente tem mais uma pergunta pelo Jorge Simões. Há trabalho de pesquisa usando os dados desse projeto? Então, Jorge, a gente está devendo muito, né? A gente faz 1000 coisas na rua e tem pouco tempo para sentar e escrever sobre isso. Então, o TCC da Gabi, a gente está acabando de escrever um artigo para mandar, né? A gente poderia ter escrito muitas outras coisas. A Gabriela Resnick, né, que é aluna de doutorado da Luísa Massarami, tem feito trabalho acompanhando a gente, mas, né, usando dados que ela tirou das nossas meninas, mas a gente realmente devia tentar se dedicar um pouco mais a isso. Mas é que o tempo é finito, né? E quando a gente tem que escolher entre, né, escrever um trabalho sobre isso, ou fazer alguma coisa com as meninas, ou escrever um trabalho de física, a gente acaba, né, ou fazendo física ou indo para a rua com as meninas. Érica Cristina Nogueira, ela faz uma pergunta, e como ocorre o financiamento do projeto? Além dos bolsistas, existe um custo para a compra dos materiais? Então, existe, né? E a gente está num momento difícil, então a gente teve um tempo de financiamento do CNPq, um tempo de financiamento desse edital Elas nas Exatas, a gente teve um dinheiro da FAPERJ também, para o Tem Criança no Circuito, e agora a gente está sem um financiamento fixo. Eu coloquei ali, o Polo Tecnológico da UFRJ hospeda várias empresas e elas, como contrapartida, dão algum dinheiro para projetos. Então, ano passado a gente teve um pouco de dinheiro da Superpesa. Aí, assim, Paraty, quem financiou a gente foi o INCT de Informação Quântica. Os materiais são bem baratos, né? LED a centavos, massinha é barato, mas gasta-se dinheiro. Então, a gente realmente precisa correr atrás de financiamento. O professor Lucas Sigo, de fato, o trabalho é lindo, Tereza. Obrigado pela apresentação. Nivaldo, parabéns pelo belo trabalho, obrigado pelo colóquio. Samara Cristina Santos de Oliveira, projeto lindo e importante. Parabéns pelo trabalho de vocês. Depois tem uma pergunta feita pelo Sérgio Tasca. Tereza, parabéns pelo projeto. Segundo alguns estudos da neurociência, existe uma diferença no padrão de conexão entre os neurônios dentro dos hemisférios do cérebro feminino e masculino. Nada a ver com inteligência, óbvio, mas com habilidades que podem ser trabalhadas e incentivadas em ambos os casos. Esse projeto faz exatamente isso. Vocês avaliaram esses estudos de neurociência? Não, a gente nunca olhou para isso, e de um modo geral, acho que o viés é muito mais social e exatamente de como a gente cria as nossas meninas e o que a gente diz para elas que elas podem ou devem fazer, o que se espera de uma menina, do que né, um viés de neurociência ou um viés científico nesse sentido. Depois tem um agradecimento também pelo Carlos Roberto Alves Augusto. Parabéns por incentivar o nascimento de pedras preciosas.
Aí um comentário do Jorge, talvez respondendo a resposta que você fez lá em cima, talvez pudéssemos fazer um projeto conjunto, o FRJ, UF, em vez de sucursal. O Jorge está louco para trabalhar, eu estou tocando, se quiser. Aliás, Andréia vindo aí, vou cantar Andréia, eu não conheço. Você pode convidar o Jorge, porque não sei se você está lembrada, quando foi criado a Comissão de Gênero da SBF, lá atrás, muito bem, o Jorge era o representante do comitê, da Comissão de Gênero da SBF, então ele tem muita experiência, ele pode até compor as meninas também na ciência, por que não? Uma boa ideia. Então eu acho a gente vai discutir em comitê se Varioma entrar. Eu acho que eu tenho que falar, então, um pouquinho. Estou sendo muito citado aqui. Então, olha só, Tereza, não sei se você já foi procurada. Eu tenho uma aluna de doutorado que está querendo fazer trabalho exatamente sobre a questão de gênero. Eu acho que ela chegou a procurar uma de vocês, talvez tenha sido a Elis, a Bruna. Eu acho que eu ouvi dela, não me lembro se ela escreveu diretamente para mim ou para a Elis. Isso, ela nos procurou, a Elis botou aqui, eu não sei se nos procurou, se mandou e-mail para mim ou para a Elis ou para as duas. Depois eu queria ver se eu podia conversar com vocês sobre isso aí, talvez seja uma possibilidade interessante para mim. E se vocês toparem homem nesse projeto, você sabe que eu sou desse tipo mesmo. A André fica querendo me botar no fogo porque ela quer tirar o dela, eu vou botar ela também. Ok, depois um comentário pelo Caio Leonkopf. Belo trabalho, obrigado pelo colóquio. Depois o Daniel Jonathan, a gente comentou antes de começar o colóquio, né, sobre o link do canal do YouTube, da UF, então ele só comenta que agora já há um link para o canal do YouTube, no rodapé da página do Estudo de Física. Depois a gente tem um comentário pelo Felipe Barreto Vieiro Barbosa. Ele diz: parabéns pelo projeto e apresentação, sou estudante de licenciatura e crio jogos simuladores de física para celulares e computadores gratuitos. Caso tiver ideias e sugestões, posso ajudar. E aqui ele deixa alguns links sobre esses simuladores que ele faz. Legal. Talvez seja uma ideia interessante. Bom, então eu acho que a gente já teve bastante pergunta, bastante comentário, uma discussão bem bacana. Então, eu queria agradecer de novo pela participação e apresentação da Tereza aqui, pelo excelente colóquio, e muito obrigado. Obrigada a vocês. Então, a gente pode terminar por aqui. Palmas virtuais, né? Tereza, foi excelente. Obrigado.